Continuando com o nosso programa, vamos ver agora como 2 estudantes da rede pública ganharam a oportunidade do intercâmbio totalmente gratuito e como eles se preparam para isso. Depois a gente volta a conversar sobre os cuidados que eles deverão ter para garantir o sucesso dessa nova experiência. É uma realização pessoal para mim e para o meu pai também. Ele sempre me incentivou muito a estudar inglês, a me dedicar aos meus estudos, não só no idioma. Então é uma coisa que eu venho me dedicando desde pequena. Nem imaginava. Eu imaginava que podia ser assim, depois que eu me formasse, que eu tivesse um dinheiro para me poder ir. Não que ia surgir essa oportunidade agora, né? Nem completei 18 anos ainda. Os jovens estudantes ganharam bolsa de estudos 100% paga e vão passar um mês no exterior. Débora na Inglaterra e Jean na Espanha. Ir para lá vai ser um bônus na minha formação pessoal. E seria uma coisa que eu nem imaginava em ir agora, talvez depois quando eu terminasse a faculdade, mas agora era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Nossa, no momento a alegria foi tão grande que fiquei quase passando mal. Mas depois, assim, aí que vai caindo a ficha, né? Que você vai imaginando, né? Como é que vai ser. Eles participaram de um programa estadual. Concorreram com mais de 5.000 alunos em todo o estado de São Paulo. Destes, apenas 229 foram sorteados. Para realizar o sonho do intercâmbio, esses jovens fizeram 2 provas. Uma de múltipla escolha e a outra de redação. Além disso, tinham que ter notas acima da média e 75% de assiduidade na escola. A notícia da seleção dos jovens foi parar nos jornais e os deixaram muito orgulhosos e também ansiosos para o grande dia. O pai de Débora também compartilha este sentimento, mas apoia a decisão da filha. A gente sempre tem uma preocupação, porque afinal de contas é um lugar distante, é uma nova cultura, um lugar que vai ter que se adaptar, enfim. Mas é bom, né? A pessoa vai evoluindo, vai crescendo como pessoa, como profissional, né? Eu pretendo voltar falando inglês fluente, assim, porque o meu inglês é bom, mas não é fluente. E conhecer pessoas novas, vai ser um conhecimento tanto profissional como pessoal, porque eu vou ficar longe da minha mãe e do meu pai, vou ter que me virar sozinha. Com essa experiência, eu creio que eu vou voltar com outros pensamentos, com uma outra visão de como é, até porque eu nunca viajei para fora do país, então vai ser uma coisa assim que eu vou voltar com uma carga mais forte e até para dar um impulso para mim fazer o que eu tenho como objetivo. Bom, muito bacana essa oportunidade que as pessoas aí da rede, os estudantes da rede pública acabam ganhando aí a oportunidade de também realizar o intercâmbio. Existe uma diferença entre esse intercâmbio dessas pessoas ou o intercâmbio que muitos vão, que é pago, né, no caso? Diferença nenhuma. O intercâmbio que eles estão indo são os mesmos intercâmbios que a gente trabalha, que todo mundo trabalha. Eu vejo diferença no público, eles em si. Muitas vezes é uma oportunidade única para eles, né? Não tem condições financeiras de estar fazendo um programa desse tipo e acaba sendo uma grande oportunidade. E muitas vezes eles se dedicam muito para fazer essa. Acabam até se dedicando mais do que outros, né? Sim, porque não tem fácil na vida deles, né? Muitas vezes a coisa não é fácil. E são pessoas que têm um potencial muito grande, porque é feita uma seleção bem feita, bem forte em cima deles, né? Agora, Fernando, que tipo de comportamento pode prejudicar um intercâmbio? Até que a gente falou dessa oportunidade de abraçar a causa, no caso que ele falou, é interessante isso. Eu acho que o que pode atrapalhar é o comportamento, a funcionabilidade da família. Às vezes é uma criança ou um jovem muito dependente da família, que não tem nenhuma iniciativa, os pais, porque o problema, infelizmente, quando se trata de crianças, nunca são as crianças, são sempre os pais. Então, fala, meu filho, não é seu filho, é você. Protegido, né? Então, assim, a mãe super protege, o pai super protege, aí a criança vai. Só que a criança nunca limpou um banheiro, nunca amarrou um sapato. Criança que a gente fala que é adolescente, né? Nunca fritou um ovo. Eu não vou deixar meu filho, só tem 13 anos, ele vai mexer no fogão, ele vai esquentar uma água.
Lavar uma roupa. Quantas vezes você tem 18 anos para cima? Estamos falando aqui de 13, mas ó, 18 anos para cima também não fritou um ovo. Então, a criança não tem, a gente fala repertório, a criança não tem repertório, o jovem não tem repertório nenhum. Aí ele sai, ele está num país que ele, por mais que ele saiba a língua, ele não domina a língua, ele não conhece os hábitos. Então, além do choque cultural, tem esse choque afetivo, essa carência afetiva. Aí é muito complicado, porque a hora que ele liga para os pais, em vez de ele ter um respaldo dos pais, pai, eu tô com saudade. Daí o pai, eu também tô. Aí você já viu. Aí complica. Então tem até que ter a postura dos pais também diante disso. É bom a gente falar isso, né, para os nossos telespectadores. Atenção, senhores pais, né? Tem que ter uma postura também diante dessa ação. Como é que seria isso, Fernando? Sim, eu acho que o intercâmbio... Por exemplo, eu estou lá, meu filho está lá, liga para mim chorando, desesperado, como você estava falando no outro bloco. Ai, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Me arrependi, papai e mamãe. Né? Eu estou aqui fora há muitas horas de voo. O que fazer na hora dessa? Está na esquina, né? Eu acho assim, o Maurício, melhor do que eu, deve saber disso, mas quando se toma a decisão de se fazer o intercâmbio, eu acho que é uma decisão em conjunto, né, Maurício? Sim, com certeza. Eu acho que tem que conversar com os pais, expor aos pais os prós e os contras, ver se o adolescente, a criança, ela está inserida nos pontos, nos quesitos que vão facilitar a permanência dela em determinado país. E tem que ter estrutura na família, porque com certeza nós somos humanos e bate a saudade. Outro dia mesmo eu ouvi, semana passada teve o Brazilian Day, a Ivete Sangalo, olha, eu estou aqui em Nova York e quando eu vejo o rostinho dos brasileiros, eu quero trazer um pouquinho do Brasil. Existe isso, quando a gente está lá fora, a gente pensa aqui no Brasil. Só que os pais têm que dar o respaldo, falar, olha, eu estou com saudade de você também, mas eu estou vendo a importância de você estar aí. Olha a troca. Sim, sem dúvida. Um exemplo que eu dou um pouco a respeito disso é que nem eu aprender a andar. Você sabe que o filho vai cair. E tem que cair, senão ele não vai aprender a andar. Sem dúvida. Então, sabe que vai sofrer, mas você tem que dar o apoio e falar, venha. Você não dá a mão para ele toda hora, porque senão ele não vai aprender a andar. Sem dúvida. Então, você tem que dar o suporte para eles, né? Para poder caminhar. E muitas vezes no intercâmbio acontece muito disso, do pai realmente ficar desesperado porque o filho está chorando. Ele precisa chorar. Junto. Exatamente. Precisa deixar chorar um pouquinho para amadurecer, para se aprimorar. Isso é bom. Eu acho que é um amadurecimento de ambas as partes, né, Maurício? Com certeza. Verdade, Fernando. As duas partes acabam tendo esse amadurecimento. O pai de começar, cortando cordão umbilical, né? Sem dúvida. E a criança, no caso aí, o adolescente, o jovem, aprendendo a falar, olha, a partir de hoje eu estou começando a me tornar um adulto, eu tenho minhas responsabilidades a assumir a partir de agora. Sim, e tem que enfrentá-las. Né? Bom, agora a gente falou umas coisas interessantes aqui, a gente estava falando nesse bate-papo, surgiu uma pergunta aqui. Muitos jovens, quando vão para fora do país, né? Se estão aqui no Brasil, não, fora do país eles se sujeitam a fritar o ovo, a lavar a roupa, a cuidar de criança, né? Ficar lá como babá, babysit, né? Geralmente, né? Mas aqui no Brasil, dentro de casa, nem pensar nisso. Ou então, quando voltam para cá, não querem nem saber de realizar essa... Por que é isso? É do psicológico? É preconceito? É do brasileiro isso? Porque lá isso para ele tem valor e aqui no Brasil não tem valor nenhum se ele for trabalhar com isso. Eu acho que algumas profissões têm um respeito maior lá fora. Né? Você ser um garçom lá fora tem um certo respeito maior que no Brasil. Né? Você ser uma babysitter, uma babá lá fora, tem um certo respaldo maior. Isso é um dos fatores. Né? Eu acho que tem um lado cultural nosso também. Eu acho o lado cultural bastante significativo, bastante importante. Porque nós, latinos, nós agimos muito pelo sentimento. A mãe aqui gosta dos filhos debaixo da asa, faz tudo pelos filhos. E não é assim. Os filhos têm que saber andar sozinhos, andar com as próprias pernas. Então, isso é muito importante, esse aspecto que o Maurício estava falando, e também o cultural. Sim. Agora, uma coisa importante também, nós estamos falando a respeito disso, mas nós falamos de algumas atitudes, tá? Simplificando aqui.
Agora eu vou ler aqui. Atitudes como fumar, beber ou até dirigir são restrições impostas por algumas instituições de ensino. Como é que é o comportamento dessa pessoa que vai fazer um intercâmbio? Né? A pessoa vai lá, acaba bebendo demais, né? Acaba até, muitas vezes, infelizmente, acaba se envolvendo com droga, coisas desse tipo. Como é que é a atitude dessa pessoa que ela deve fazer esse intercâmbio? Como é que ela deve... E agora um adulto também, que vai lá para aprender mais, né? Que nem você citou, empresários e tudo mais. Bom, chega lá, bebe demais, no fim, acaba dando vexame. Como é que é a atitude? Tem um lado legal da situação, né? Nós brasileiros somos muito complacentes. Menor de idade bebe e fuma aqui sem sendo proibido de fazer isso, né? Lá fora não. Se a pessoa menor de idade vai beber, está quebrando uma lei, né? Está indo contra uma lei. E pode sofrer penalidades com relação a isso, inclusive ser mandado embora do país, né? Tem que voltar para o Brasil. Acho que tem muito mais a ver com essa situação, de que a gente é muito complacente com algumas normas e lá não acontece isso, né? Principalmente com os menores de idade. Se a pessoa é maior de idade, vai beber um pouco mais, tudo tem que respeitar o ambiente que ele está também. Fumar. Hoje no Brasil também mudou um pouco os restaurantes aqui na região. Você não pode fumar dentro dos restaurantes, né? E até é estranho, eu tive recentemente na Inglaterra com uma turma de adolescentes, 14, 15, 16 anos, estávamos em Cambridge e eles reclamavam muito que em vários lugares eles viam em restaurantes, tudo o pessoal fumando na mesa, tá? Né? Principalmente na França também via o pessoal fumando. Eles se reclamavam muito, porque está mudando um pouquinho isso no nosso conceito também. Agora, gostaria de ver dos dois aqui. O que fazer para não cair naquele que costumamos dizer em roubadas, né? Em coisas... faz intercâmbio, que acontece muito, né? Intercâmbios perigosos, que na verdade a pessoa fala era uma coisa e chega lá, não é, a realidade é outra. Né? Até tem pessoas que aconteceu de casos de prostituição, chegou lá e no fim ficaram presas, mulheres, né? Que acabavam sendo violentadas e tudo mais. Como se segurar disso? Primeiro eu acho procurar empresas idôneas. Tá? Existe uma associação chamada Belta que organiza essas empresas. Tá? Acho que é importante ver se essas empresas que estão prometendo esse tipo de intercâmbio está afiliada à Belta, porque ela é uma associação que realmente regulamenta as empresas. Pegar informações com amigos, conhecidos que já foram. Acho que isso é uma outra referência, né? Acho que esse tipo de informação é importante. As empresas têm, muitas vezes, dos problemas que acontecem, às vezes não é bem necessariamente uma roubada. Na realidade, foi mal informado. Né? O caso específico da babá, né? Vou para uma casa de família ser babá. Eu tenho que cuidar tudo daquela criança, tudo que tem a ver com aquela criança. Né? E às vezes pode misturar as coisas que é babá ou ser empregada doméstica da casa. Né? São situações que tem que passar por uma orientação quais são as tarefas que a pessoa vai ter que fazer. Né? E quando acontece um negócio desse, bom, não sei se o Fernando ou você poderia me dizer, como é que a pessoa vai agir? Ele chega lá, às vezes a família começa a impor um monte de encargos, por exemplo, ou então a família não é sociável. Porque já aconteceu de intercâmbios que chega lá, a família é extremamente rude, né? Fria, não conversa. Então a pessoa se sente extremamente sozinha, isolada no mundo total. Está num país estranho, sem ninguém do lado, aprendendo uma nova língua, uma nova cultura e a família não dá suporte. Como agir diante dessa situação? Existe algum recurso? Existe alguma forma? Não, o suporte da família também você tem que levar o lado cultural da situação. Né? Você não pode esperar que lá na casa que você vai morar, a família vai ter o mesmo estilo, tá, de uma família brasileira, né? Que sempre acolhe muito bem. Né? Lá, não, às vezes, é um pessoal mais distante mesmo. Né? Com relação à situação que a pessoa vai cair numa roubada, está sozinha, tem que pensar realmente, muitas vezes, entrar em contato com a organização aqui no Brasil para ver o que pode acontecer, para solucionar aquelas probleminhas que podem estar acontecendo. Tem como ela trocar de casa? Muitas vezes sim, muitas vezes sim. Depende do tipo de problema, né? Depende da situação. Que as organizações tentam fazer é o seguinte, verificar se aquela família, se o problema é um lado cultural do estudante nosso que está indo lá, ou se é um problema da família. Né? Então você tem que pensar, porque não adianta mudar de família, porque a família vai ser canadense do mesmo jeito. É a cultura do povo. Certo, né? então tem que se adaptar a essa situação.
Ela gosta porque essa família faz hambúrguer todo dia. A outra também vai fazer hambúrguer todo dia. Não tem jeito, porque aqui comemos hambúrguer. Gente, nós estamos falando da Ação Nacional, que hoje está falando sobre intercâmbio estudantil e também profissional. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.